Olá, bem-vindo a mais um capítulo de Carreira do Desenvolvedor Web 1. Estamos iniciando a parte 3 do capítulo de teste. A gente vai dar continuidade de onde paramos na última aula. Eu já vou entrar aqui no editor de código, fazendo uma breve recapitulação aqui. Na última aula, a gente escreveu o nosso teste propriamente, né? Criamos o nosso doc teste, né? Foi o primeiro tipo de teste que vimos na última aula. Lembrando que um doc teste é um teste dentro da documentação do nosso programa, onde aqui a gente passa para ele como se fosse um chamado da função dentro do IX e passa para ele aqui embaixo o valor que é esperado, né? O valor que ele deve retornar, né? Se caso essa função estiver construída de forma correta. Então a gente também fez né, inserimos a lógica aqui dentro da nossa função média notas e aqui no módulo de teste do calc teste, né? Nós chamamos o doctest daquela função, daquele módulo, né? Aqui com essa linha doctest calc. Nessa aula a gente vai trabalhar com os testes unitários e o que deveriam ser esses testes unitários para começo de conversa. Basicamente os testes unitários eles são scripts automatizados onde eles verificam se uma parte específica do código do nosso programa está funcionando corretamente. E uma grande vantagem de trabalhar com testes unitários é que a gente pode testar essas partes do programa de forma isolada e podendo testar sem ter medo da gente quebrar o código sem querer, né, no caso. E aqui o framework de teste, o XUnit, ele fornece para a gente todos os macros necessários para a gente trabalhar com teste unitário. Então, eu vou criar aqui alguns testes unitários para nossa função média notas. A gente cria utilizando a sintaxe teste. Entre aspas, damos um nome para esse teste. Eu vou dar o nome de cálculo de média de notas. Aí, aqui dentro a gente já pode começar a definir nossos testes unitários. Eu vou definir utilizando o macro que nós vamos utilizar muito, né, que é o assert. O assert é um macro que toda e qualquer expressão que eu colocar aqui dentro dele, ele vai esperar um valor verdadeiro. Tá? Essa expressão tem que retornar um valor verdadeiro para o meu teste passar. Então aqui eu vou testar a minha função média notas com os valores 6, 5, 7. E essa função ela vai ter que me retornar 6. Tá? Esse é o valor esperado de retorno da função que o assert vai comparar com o valor que vai ser retornado propriamente, né? Ao executar a função com esses três parâmetros. Essa comparação tem que dar verdadeira para o meu teste passar. Nesse teste aqui eu já poderia rodar, que já ia rodar perfeitamente. Mas a gente não está utilizando aqui os testes de uma maneira muito eficaz aqui, tá? Para a gente utilizar os testes de maneira mais completa, é interessante a gente divergir aqui um pouco os parâmetros. Nada que fuja muito ao escopo da nossa função, mas só para a gente poder ter um controle melhor do retorno dessa função. Então aqui nesse caso, eu posso criar mais um teste de forma que a minha função é para ver, né, se ela está funcionando corretamente, agora com valores do tipo float, tá? Eu vou passar aqui 5.2, 4.2 e 3.2. E a minha média notas com esses valores, ela tem que retornar o valor 4.2. Eu ainda posso fazer uma terceira divergência de comportamento, nesse caso agora com todos os parâmetros iguais.
Dessa forma que eu consigo testar a minha função de uma maneira mais completa. Então, ao rodar meu mix teste aqui, a gente já viu que os nossos testes passaram com sucesso, sem nenhuma falha. Agora aqui a gente só divergiu um pouco, né, do, dos parâmetros da função, tá? Mas mantendo um certo controle aqui, né? Mas e para tratamento de erro, que a gente pode estar utilizando aqui, o teste também pode. Ainda vamos deixar essa parte de tratamento de erros para uma próxima aula, porque eu quero trabalhar essa questão com mais calma com vocês, ok? Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima aula.